Benditos e malditos, quem é quem na visão de Jesus? Segunda parte de um sermão que começamos na semana passada, à luz de São Lucas, capítulo 6, a partir do verso 20. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora choram, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais para com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis fartos, porque viríeis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos os louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Que o Senhor nos abençoe. O povo para o qual Jesus dirige essas palavras levava uma vida muito difícil. Tente imaginar uma vida difícil. Aquelas pessoas no primeiro século, na Galileia dos gentios, viviam uma vida muito, mas muito difícil. Com um agravante, não havia expectativa de melhora. Porque observe, quando o indivíduo está passando por um período de adversidade e existe expectativa de melhora, o problema é minimizado. Mas quando não há expectativa de mudança, o problema é substancialmente agravado. Naquela época não havia mobilidade social. As pessoas que nasciam numa condição economicamente pobre, desfavorecida, via de regra, quase que, na maioria dos casos, permanecia nessa condição. De modo que, assim como aquelas pessoas, e ainda hoje, muitas pessoas que passam por dificuldades começam a vislumbrar alguma possibilidade, acreditando que a felicidade ou a glória da vida está no resultado de ter uma condição econômica, social melhor. Por isso, Jesus vai falar aqui sobre essas questões da abundância de bens, cargo melhor, prazeres, popularidade, porque havia, tanto naqueles tempos quanto nos dias de hoje, a expectativa de que a felicidade está vinculada a coisas, a mudança de status, a uma ascendência social. Agora, observe, tente imaginar comigo, diante daquelas pessoas desfavorecidas, está o Filho de Deus. O que elas esperariam ouvir de Jesus? E para a surpresa delas, Jesus descreve a felicidade não nos termos convencionais, como aquilo que os gregos chamavam de aidomia, a felicidade movida pelas circunstâncias. Jesus inverte tudo, inverte os valores e apresenta o conceito que nós vamos tratar de bem-aventurança. Quem são os bem-aventurados? Quem são os malditos? O mundo daquele tempo estava afirmando que os benditos eram aqueles que tinham posses, os benditos eram aqueles que tinham saúde, os benditos eram aqueles que tinham as mesas fartas, os benditos eram aqueles que tomavam os primeiros assentos, os benditos eram aqueles que estavam entre os grandes daquele tempo. Ali está um povo empobrecido, sem nenhuma possibilidade de mudança, e Jesus inverte os valores e diz: olha, eu vou dizer para vocês quem são os benditos e quem são os malditos. Ser bendito não tem relação com a economia, com a condição social, com o status. Vou mostrar para vocês, ele está invertendo e mostrando o seguinte, que aos olhos de Deus, os benditos são aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus e com a expectativa de um reino que não jamais terá fim. A maior necessidade deles não era a mudança das circunstâncias, mas a transformação do coração, dos valores. A mudança do relacionamento deles com Deus afetaria completamente a perspectiva.
O indivíduo pode ser desprovido de bens e desfrutar de uma paz, de uma alegria, de uma bem-aventurança que nenhuma outra pessoa poderá experimentar. Portanto, Jesus aqui não vai exaltar a pobreza, a fome, as lágrimas, a perseguição como um fim em si mesmas, mas ele descreve a atitude interior, as virtudes que devem ser cultivadas pelos filhos de Deus, para que desfrutem da bem-aventurança, da alegria, da paz, a despeito das circunstâncias adversas. E para fazer esse caminho, nosso Senhor vai usar duas expressões que nós examinamos semana passada. Eu quero então lembrá-los novamente, para então examinar mais duas bem-aventuranças e dois ais pronunciados por Jesus. A primeira expressão que aparece aí, no segundo bloco, é a expressão ai, que não é uma interjeição de dor. Observe, a expressão ai não é uma interjeição que expressa dor, mas uma maldição. Trata-se de um lamento preditivo que tem a função de julgar. Quando ele contrasta as bem-aventuranças com esses ais, com essas palavras de juízo, ele está mostrando os valores diametralmente opostos entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Se o reino deste mundo valoriza quem tem recursos, quem tem posição, quem tem glória, quem tem saúde, quem tem status, o reino de Deus diz que a bem-aventurança não está nessas coisas necessariamente. E nós então entendemos a palavra bem-aventurados. O Macários, a expressão bem-aventurança indica algo maior do que a felicidade. A palavra Macarios denota a ideia de satisfação plena, independente das circunstâncias. Tais pessoas são benditas porque sobre elas repousa a bênção de Deus. O que Jesus está fazendo não é ludibriando aquelas pessoas, porque Jesus é a própria verdade encarnada. O que ele está desfazendo é redirecionando aquelas pessoas para o que é de maior importância. Ele está mudando a cosmovisão, o modo de pensar daquelas pessoas, a partir do coração delas. E aí nós entendemos duas coisas semana passada. Primeiro, malditos são os autossuficientes. O Senhor descreve como malditos, mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. E Jesus não está condenando a riqueza. O que ele está condenando aqui veementemente é colocar a confiança nas riquezas. Porque certamente quando o homem cruzar os portões da eternidade, ele não levará nada. E é tolo, insensato e é maldito aquele que coloca o seu coração nas riquezas, esperando encontrar nelas felicidade. Por isso, malditos os autossuficientes, aqueles que acham que podem tudo porque têm alguma coisa, quando na verdade nada tem, é tudo do Senhor e vai prestar contas num grande dia. Mas quem são os benditos? São os necessitados. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Repito, aqui ele não está exaltando a pobreza como se fosse um fim em si mesmo. A pobreza não é uma espécie de cartão que dá licença para o reino de Deus, uma apólice de seguro para o céu. Há muitos pobres que serão condenados porque são extremamente orgulhosos e não se submetem ao evangelho de Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui é que aqueles discípulos economicamente empobrecidos, uma vez confiando na sua misericórdia e graça, para eles e para todos aqueles que creem em Jesus, é deles o reino de Deus. Ele está falando aqui da miséria existencial, de um indivíduo que olha para Deus e suplica como um pobre: Senhor, preciso da sua graça. Vimos também uma outra maldição: malditos são os saciados. O texto diz: ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. E essa sentença aqui é muito similar à primeira, porque Jesus está condenando aqui o erro e a ilusão de uma suposta saciabilidade longe de Deus. É um indivíduo que vive como se Deus não existisse, cuida da sua vida, dos seus interesses, vive em torno de si mesmo, saciado, não precisando de nada ou de ninguém. O Senhor diz: ai de vós, vocês que estão saciados, que vocês vão ter uma fome que não será suprida jamais. E o profeta Amós falou: que fome é esta? Enviarei uma fome sobre a terra, não de pão, mas da palavra de Deus. Ele está falando do perigo e da maldição de estar saciado longe de Deus. Essa é uma ilusão terrível. Portanto, no contraponto ele diz: benditos são os famintos. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Jesus então está afirmando aqui essa fome de justiça,
de buscar viver para a glória de Deus, de buscar conhecer o Senhor, de olhar para Cristo e ver em Cristo o padrão moral. Não somos salvos pelas nossas obras, mas devemos seguir a Cristo buscando imitá-lo em tudo, conforme ensina a Escritura. Portanto, ele diz, benditos são aqueles que têm fome de justiça, ou como disse Mateus na sua versão, tem fome de justiça. Hoje nós vamos examinar mais duas expressões, duas bem-aventuranças e duas sentenças de juízo. E a primeira delas é a seguinte: malditos são os duros de coração. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e lamentar. Você lê uma passagem como essa, e se a leitura for superficial, a grosso modo, parece que o Senhor está condenando o humor, parece que Ele está condenando o riso, parece que Ele está condenando a alegria, mas não é o caso. Muito pelo contrário. Se tem um povo que deve viver alegre, que deve sorrir, que tem motivos para viver uma vida alegre, é o cristão. E digo mais, a Bíblia fala com propriedade que a alegria é um mandamento para o cristão. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não é opção. Nós devemos nos alegrar naquele que é a fonte de toda a vida. Nós temos muitos motivos pelos quais devemos nos alegrar. O próprio Senhor era uma pessoa alegre. Nosso Senhor tinha senso de humor. Foi o Charles Spurgeon, um velho pregador batista, chamado de príncipe dos pregadores, que pregando na passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, disse à sua igreja, vocês sabem por que sobraram 12 cestos na ocasião da multiplicação dos pães e peixes? Sobraram 12 cestos para que cada um dos discípulos carregasse um na cabeça e nunca mais duvidassem do poder de Deus. Por que sobraram 12? O Senhor com senso de humor, como Ele tratava os discípulos muitas vezes com esse tom, com esse humor, velado, mas sim, de modo que a Bíblia não condena o bom humor, o riso, o regozijo. O que está em xeque aqui é o seguinte: a palavra de juízo é contra aqueles que em seus corações nutrem uma falsa alegria que os leva a rir e nunca lamentar. É a falsa alegria que está sendo condenada aqui. E esta falsa alegria é nutrida no coração daqueles que estão endurecidos. Como é possível você viver num mundo caído, num mundo de costas para Deus? Como é possível você viver uma vida tão miserável, longe daquele que é a fonte de toda a vida, e nunca chorar, nunca lamentar? Você nunca vai encontrar um artista na televisão, você dificilmente vai encontrar um entrevistador em um canal de TV chorando publicamente, a não ser aqueles melodramas que eles fazem, tudo arranjado e arquitetado. Porque é aparência, é ilusão, é um mundo que não aceita o lamento, o choro, mas apenas esse riso que nunca considera suas próprias misérias. Está sempre sorrindo, mas não sabem o que é chorar. O coração está duro e insensível às realidades espirituais, razão pela qual, repito, festejam sempre e nunca lamentam a sua miséria espiritual. Um comentarista chamado Brodman, ele disse assim: os que riem agora são as pessoas que gozam com as coisas próximas, tangíveis, temporais, efêmeras. Não se interessam, nem são tocadas pela dor e pela tristeza dos outros seres humanos. Estão sempre celebrando, sempre festejando, nunca lamentam. E aí o Senhor inverte. Vocês que hoje riem, vocês vão chorar. E vocês que hoje choram, vocês vão sorrir. Jesus coloca tudo no patamar da eternidade. A nossa existência, ela é muito curta desse lado, na categoria do tempo. Mas quando cruzarmos os portões da eternidade, é aí que vai valer mesmo. E é lá que os benditos sorrirão por toda a eternidade. E aqueles que sempre sorriem, mesmo vivendo na contramão da vontade de Deus, vão chorar sem que haja consolo. Essa é a palavra de Cristo, dura palavra, mas verdadeira palavra. É o mesmo contexto das palavras em Mateus 24, no chamado Apocalipse de Mateus, quando o Senhor disse assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem.
O que é que ele está dizendo aqui? Primeiro, que o dilúvio não é uma ficção. O dilúvio não foi um mito. O dilúvio foi um acontecimento real, histórico. E que Noé é uma referência, ou os dias de Noé, para o que vai acontecer. Jesus compara o contexto dos dias de Noé com o contexto dos últimos dias, dizendo, olha, as pessoas viviam como se Deus não existisse. Elas comiam, elas bebiam, elas se casavam, davam-se em casamento. Noé anunciava o evangelho, Noé pregava a justiça, chamava homens e mulheres ao arrependimento, e o fez por 120 anos. E as pessoas ignoraram. Elas estavam festejando, elas estavam rindo, elas estavam celebrando. Até que, sem que percebessem, Noé entrou na arca. Mas quando o dilúvio começou a acontecer, elas clamaram por socorro. Ainda que Noé quisesse abrir a arca, a porta estava fechada definitivamente. E todos, sem exceção, se perderam completamente. O que Jesus está dizendo é que a sua vinda será como nos dias de Noé. As pessoas estão rindo, festejando, como se Deus não existisse. Mas quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens do céu com poder e glória, será um dia de alegria para os que hoje choram por causa do Evangelho, em algumas circunstâncias, mas será um dia de aguda tristeza e inconsolável pranto para aqueles que viveram de costas para a mensagem gloriosa do Evangelho. O que é condenado aqui, repito, é a atitude do coração. O que está sendo condenado aqui não é a felicidade, não é o riso, não é a alegria, não é a celebração, não é a festa. A vida é para ser celebrada. O que está sendo colocado em xeque aqui é o perigo de sorrir sempre, de festejar sempre, sem nunca considerar as nossas misérias, sem nunca chorar, sem nunca suplicar a Deus por misericórdia, sem nunca levar em conta o fato de que nós não vivemos a vida que Deus espera de nós, e nós poucas vezes lamentamos isso. O que Jesus está dizendo aqui é que a felicidade do ímpio tem prazo de validade. A felicidade do ímpio terminará quando ele cruzar os portões da eternidade. Hoje eles vivem rindo, celebrando, mas haverá um dia em que irão lamentar profundamente. O Warren Wiersbe comenta esse texto. O que impediu as pessoas de ouvir a mensagem de Noé e obedecer? O que é que impediu? Os interesses comuns da vida. Comer, beber, casar e dar-se em casamento. Ao viver em função das coisas boas, perderam o melhor. É perigoso tornar-se tão absortos com as coisas boas da vida, a ponto de esquecer que Jesus está voltando. O que ele está dizendo é que as dádivas, porque observem, a vida é um dom. Comer, beber, celebrar casamento, gerar filhos, constituir família. Todas essas coisas vêm de Deus e não devem ser condenadas. Nós somos cristãos, não devemos condenar o que vem de Deus. Todavia, se essas coisas se tornam um fim em si mesmas, como o mundo muitas vezes o faz, acabam sendo objetos de juízo, instrumentos de juízo, porque se tornam ídolos na nossa vida. E Jesus então está dizendo com muita propriedade: ai de vocês, que agora estão rindo, pois vão chorar e lamentar. Ele está condenando àqueles que vivem, repito, insisto, como se Deus não existisse. Maldito é o homem cujo coração está fechado para Deus, endurecido para o Evangelho. Há um livro que eu quero recomendar para vocês. Na verdade, tudo que você encontrar desse autor pode comprar e ler, que, via de regra, muito bom. C.S. Lewis, escritor inglês. Ele tem um livro chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Ele, brilhante escritor, ele escreve esse livro como se fosse um treinamento do diabo àqueles que estão debaixo do seu governo, aprendendo ou ensinando-os a como trabalhar na vida dos homens. E ele vai destilar boa teologia nesse livro. E em um dos textos ele diz o seguinte: o tamanho dos pecados não importa, desde que seu efeito cumulativo seja o de afastar o homem da luz e levá-lo para o nada. De fato, o caminho mais fácil para o inferno é aquele que é gradual, um declive, um caminho suave, sem curvas abruptas, sem marcações e sem placas, apenas sorrisos. É assim que o diabo treina os espíritos maus para trabalhar na vida dos homens. Não importa a quantidade de pecados. O que importa é que o homem continue longe da luz, indo para o nada. O importante é um declive, de mal a pior,
sorrindo, festejando. E quando ele nem tomar conhecimento, quando ele perceber, tal como nos dias de Noé, lá estará a porta da arca fechada e o homem lamentando por toda a eternidade. Razão pela qual, bem-aventurados são os quebrantados. Se há uma maldição sobre o homem duro, sobre o endurecido, sobre aqueles que hoje riem e nunca lamentam seus próprios pecados, benditos são os homens quebrantados. Bem-aventurados vós que agora choram, porque é a vez de rir. A ironia aqui, sabe qual é? Que Jesus está dizendo o seguinte: felizes são os infelizes. O mundo olha para vocês e dizem, infelizes, pois eu digo para vocês, são vocês os verdadeiros bem-aventurados. Hoje vocês choram, mas haverá um tempo, um dia e uma hora, e por toda a eternidade que vocês vão rir, vocês terão uma alegria que ninguém poderá tirar. O verbo chorar aqui é muito interessante, porque não é a ideia de um choro, por exemplo, pela morte de um ente querido. O choro, o verbo aqui, denota a ideia de um lamento espiritual, pelos seus próprios pecados. O que está em foco aqui, repito, é que o cristão, uma vez que ele medita na Escritura, uma vez que ele conhece o Evangelho, o seu Deus, fica estabelecido um contraste completo entre a santidade de Deus e a nossa miséria, entre a perfeição de Deus e as nossas fraquezas. Como não lamentar os nossos pecados? Como não chorar pelo fato de que nós não amamos a Deus sobre todas as coisas? Como não chorar o fato de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e somos tão obstinados em buscar os nossos próprios interesses? Como não chorar se vivemos tantas vezes como os filhos ingratos que se aproximam do Pai apenas para pedir coisas e muito pouco para estar na presença dEle, fonte de todo bem? Cristo não está fazendo referência aqui, repito, à tristeza do luto, mas à tristeza do arrependimento. A vida cristã não é sorriso e alegria. Uma das marcas da autêntica espiritualidade é que de tempos em tempos, nosso coração precisa ser quebrantado e nós precisamos ir às lágrimas e pedir a Deus que tenha compaixão e misericórdia de nós. Eu pergunto a você, você cristão, você discípulo de Cristo, qual foi a última vez que você se derramou diante dele em lágrimas, suplicando a Deus que tivesse misericórdia da sua miséria espiritual? Irmãos, nós somos miseráveis. Nós somos como aquele soldado francês da Primeira Guerra, que se escondeu depois de desertar e viveu por muitos anos no sótão da sua casa, sendo alimentado por sua mãe, porque seria preso e possivelmente executado pela lei, porque ele desertou, abandonou o fronte. Ele passa muitos e muitos anos ali, até que a sua mãe também morre. E quando não havia mais nenhuma possibilidade de sobrevivência, ele sai, ele busca o primeiro posto militar e se entrega e diz, olha, eu sou fulano de tal, Luiz Decaux era o nome dele. Eu quero me entregar porque eu desertei e eu quero me apresentar à justiça. O homem diz, onde você esteve nos últimos anos? 2 anos depois do fim da guerra, houve uma anistia, todos estão perdoados. Vivia miseravelmente, estando livre. E há muitos cristãos assim, vivendo miseravelmente, estando livres. Precisamos chorar pelas nossas misérias. O profeta Joel disse, convertei-vos a mim. Como? De todo o vosso coração. E isso com jejuns, choro e pranto. Um coração quebrantado é uma bênção. Lágrimas são sinais de graça. Homens de Deus no passado choraram, suas lágrimas regavam a fé porque era sinal de piedade e devoção. Nós criamos essa ridícula ideia de que homem não chora. Os santos, quanto mais próximos de Deus, eles choram. Eles choram de alegria, eles choram de tristeza, eles choram de esperança, eles choram de lamento, porque Deus não é como nós. À medida que você o contemplar, à medida que você o conhecer, você vai chorar. Chorar de tristeza no primeiro momento, porque você vai ver quão distante você está daquele que é a fonte de toda a perfeição, beleza e glória. Todos aqueles que conheceram o Senhor se derramaram diante dele. Jacó chorou no val de Jaboque. Davi chorou ao ver sua família saqueada pelos inimigos. Neemias chorou sobre os escombros de sua nação julgada por Deus. Jeremias chorou de angústia ao ver a obstinação do povo de Israel.
Pedro chorou de tristeza por ter negado a Jesus. E o próprio Jesus, o Deus encarnado, chorou. Chorou no velório de seu amigo Lázaro. Chorou ao contemplar Jerusalém e lamentar: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar. Como uma galinha junta os seus pintinhos, mas vocês com o coração endurecido deram as costas para mim. Nós precisamos aprender a chorar. Como os antigos diziam, chorar, esse tipo de choro, associado ao arrependimento, à piedade, à devoção, é um dom de Deus. Esdras 10, verso 1 diz assim: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Falta a igreja chorar mais. E a igreja chora pouco porque o coração está seco. Verdadeira confissão vem acompanhada de contrição, arrependimento envolve a mente e o coração, envolve as emoções, e nós precisamos nos derramar diante de Deus. E em detalhe, como diz um poeta brasileiro, chorar perfuma o coração. À medida que o indivíduo se derrama diante de Deus, abre o seu coração, suplica misericórdia, abre a alma. Depois do choro, vem uma paz, uma alegria, um regozijo, sinal da presença dele, derramando graça e dizendo: você é bem-aventurado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Resumindo, o que Jesus está dizendo aqui, os que estão hoje numa boa, rindo, sorrindo, vivendo a sua vida em torno de si mesmas, esses vão chorar, sem que haja consolo. Malditos são os duros de coração, e no caminho oposto são benditos os de coração quebrantado. Segundo Mateus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Portanto, benditos os que choram pelos seus pecados, benditos os que lamentam a sua miséria, benditos os que se angustiam por não viverem a vida que Deus espera deles, bendito aqueles que anseiam o glorioso dia em que o pecado não mais nos assediará. O pecado, ou a nossa luta contra o pecado, terá fim. Haverá um dia, uma hora e um momento em que nós seremos revestidos de incorruptibilidade e imortalidade, estaremos para sempre com Ele no estado de completa beatitude, perfeição, revestidos de glória diante daquele que é santíssimo 3 vezes. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É o que está escrito em Apocalipse. Ele enxugará as lágrimas dos bem-aventurados. Caminhando, malditos são os elogiados. E ele segue então para a quarta e última maldição e bem-aventurança. Primeiro, malditos são os elogiados. No verso 26 está escrito: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Parece que Jesus está condenando o elogio, e aqui nós precisamos fazer uma organização no raciocínio, porque nós vivemos numa sociedade empobrecida de elogios, e a igreja então, ela é pobre de elogios. Nós confundimos elogio com bajulação. A bajulação é deplorável, porque tem uma motivação espúria, mas o elogio com objetivo de encorajamento é bíblico. Portanto, Jesus não está condenando o elogio. Elogiar é uma arte e uma virtude. Ele mesmo elogiou seus discípulos algumas vezes. Paulo elogia com frequência as igrejas para as quais escreve. Alguém disse assim: ninguém, grande ou obscuro, deixa de comover-se com uma apreciação sincera. Temos uma dupla necessidade: ser elogiados e saber como elogiar. Portanto, não está em questão aqui receber elogios ou fazer elogios. Quando Jesus disse com muita propriedade: ai de vós quando todos vos louvarem, o que ele está dizendo aqui é basicamente o seguinte: ai de vocês, malditos são vocês, quando receberem aplausos daqueles que odeiam a verdade. O que Jesus está condenando é o aplauso do mundo. O que Jesus está aqui de forma contundente condenando é receber aplausos daqueles que não apreciam o evangelho. Cuidado com o elogio do mundo, é o que ele está dizendo. Foram os mundanos que apedrejaram os profetas. Foram aqueles que não temem a Deus, que mataram vossos pais. Portanto, é maldito aquele que recebe elogio das mesmas pessoas que escarnecem do evangelho, porque tal elogio, repito, é sinal de alguma concessão à verdade. Quantas pessoas assim
Nesse contexto de politicamente correto, para não ficar mal, as pessoas acabam fazendo concessões à verdade para não serem ridicularizadas, para não serem injuriadas, para não serem perseguidas. Recebe um aplauso, que coisa boa, você é um cara de mente aberta, é alguém para frente, não é retrógrado, não é fundamentalista. Aí a igreja é diferente, um crente diferente, com a mente aberta. Esse tipo de elogio que faz concessão à verdade é uma maldição. Ai de vós, quando todos os louvarem. Essa gente que agora está louvando é a mesma que apedrejou os profetas no passado. O John Riley diz assim: o tipo de vida que o nosso Senhor abençoa é aquele que o mundo detesta. As pessoas sobre as quais o nosso Senhor disse, ai de vós, são estas que o mundo admira, elogia e segue. Há uma dificuldade entre popularidade e fidelidade. Há uma resistência, há uma animosidade. Andam na contramão. Os que são elogiados pelo mundo são aqueles que desprezam a Deus. E aqueles que são perseguidos pelo mundo são aqueles que amam a Deus. Por isso, a igreja tem que tomar muito cuidado com os elogios do mundo. Muito cuidado. Eu não estou dizendo que a igreja não pode ser gentil, amigável no sentido de cordial, tratar bem as pessoas. Esse é o caminho. No entanto, a igreja fiel nunca receberá elogios do mundo, porque o mundo odeia a verdade. Exaltino Gomes, o saudoso pastor Exaltino, ele conta em um de seus livros que, naquele ano, ele leu alguns livros, e um dos livros que ele leu tinha um título muito curioso. Ele comprou, inclusive, pelo título do livro. O título era Igrejas Amigáveis. Ele falou, como é que pode isso? Igrejas Amigáveis. Ele comprou o livro. E a proposta do autor é que a igreja deveria tirar tudo da mensagem, qualquer conotação negativa, e teria que se adequar a tudo que fosse favorável às pessoas e que nunca criasse dificuldade para a igreja local. Então, a igreja, para ganhar o mundo, tem que ser amigável. Não fale de pecado, não chame as pessoas ao arrependimento. Traga uma mensagem positiva, traga uma mensagem que possa favorecer aquele que te ouve, uma mensagem de autoestima, que levante as pessoas. Igrejas amigáveis. Muitas igrejas fazem isso hoje e não demonstram, ao proceder assim, nenhum amor pelas pessoas. Porque a verdade do Evangelho fere, mas cura. A igreja está no mundo para fazer um ultimato e não para fazer relações públicas, disse um professor muito capaz. Portanto, palavras das Escrituras, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser tornar-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Palavras duras, mas verdadeiras. Cuidado com o elogio do mundo caído. Quantas igrejas sendo elogiadas, quantos pastores sendo aplaudidos, mas a um custo muito alto. Fazem concessão à verdade. Paulo disse, se buscasse agradar a homens, o louvor dos homens, poderia eu agradar a Deus? Ou seja, o alvo do cristão, em particular daquele que prega o evangelho, é agradar o auditório de um ouvido só. Portanto, benditos são os perseguidos. Lucas 6:22, então, ele encerra dizendo, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e os rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Ele está dizendo que a fidelidade a Deus vai atrair hostilidade, a hostilidade do mundo. Ora, vocês serão reputados como indignos, vocês serão afastados da companhia daqueles que o mundo exalta por causa do meu nome. Vocês serão bem-aventurados. É curioso notar porque nos 3 primeiros séculos da igreja cristã, talvez tenha sido o período mais intenso da perseguição, com exceção do século XX, que foi o tempo, tem sido nesse momento agora, o tempo mais terrível para a igreja cristã. Mas nos 3 primeiros séculos, a igreja foi duramente perseguida. E a igreja era vítima de todo tipo de crueldade. E naquele tempo, Tertuliano, um advogado e teólogo da igreja cristã no norte da África, ele disse que o sangue dos mártires é semente da igreja. Por quê? Porque o peso morto pula fora. Na adversidade não tem crente nominal. Quando você está numa roda de amigos
e onde a verdade é colocada em xeque, ou você é crente ou você não é. Ou você é objeto de escárnio por amor ao evangelho, ou você entra no esquema para agradar as pessoas, ter o louvor delas, em detrimento da verdade do evangelho. O que Jesus está dizendo é o seguinte: são malditos aqueles que recebem o aplauso do mundo, mas são benditos aqueles que são perseguidos por causa do evangelho. O Senhor Jesus jamais sonegou a verdade para atrair as massas. Ele disse assim no Evangelho segundo João: se o mundo vos odeia, sabei que, irmãos, que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Não é novidade. Odeiam a vocês? Primeiro odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, o mundo vos odeia. Ou seja, a natureza da igreja cristã e do mundo é incompatível. Razão pela qual o mundo jamais amará a igreja. Todas as vezes que a igreja recebeu o louvor do mundo, todas as vezes que a igreja recebeu o aplauso do ímpio, via de regra, ela fez concessões à verdade. É preciso dizer que a igreja pode cair na graça do povo, como a igreja no livro de Atos, que as pessoas viam o poder de Deus na congregação. No entanto, à medida que a igreja prega o evangelho, ela será hostilizada pela proclamação da verdade do evangelho. A igreja que faz concessões à verdade tem o aplauso do mundo, mas não pode ser reputada como bendita, porque são benditos aqueles que são perseguidos por causa do Filho do Homem. E mais, o texto diz: lembrai-vos das palavras que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Pois bem, deixa eu lhe contar a história de um homem chamado Dietrich Bonhoeffer. A cruz não é um fim terrível para uma vida abençoada e temente a Deus. E sim, a cruz nos alcança no início de nossa comunhão com Cristo. Quando Cristo chama uma pessoa, ele a ordena a vir e morrer. Quem é esse homem? Dietrich Bonhoeffer. Os irmãos sabem que Adolf Hitler inaugurou o chamado Terceiro Reich, nazista, antissemita, e levou o mundo para a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, boa parte dela cristã, católica, parte dela protestante. E a quantidade de cristãos, de líderes, que se submeteram às propostas nazistas para preservar a própria vida e para preservar a sua condição de igreja independente, autônoma, ou receber algum tipo de benesse, foi uma completa vergonha. Adolf Hitler pegou os principais homens da igreja do seu tempo e levou para Wittenberg, na porta da mesma igreja onde, em 1517, Martinho Lutero afixou as 95 teses. Hitler fez uma cerimônia e muitos pastores, na sua maioria luteranos e católicos, aceitaram colocar ao lado da cruz a suástica nazista. Eles preferiam receber o louvor do Estado nazista do que serem perseguidos. Eles foram benditos aos olhos do mundo, aos olhos daqueles que não temiam a Deus, mas aos olhos do Senhor foram amaldiçoados. Mas houve um grupo, sempre há, do remanescente fiel, e o Bonhoeffer faz parte da igreja confessante, que não aceitou, que preferiu ser preso e executado, como tantos outros, do que receber o aplauso de um governo, de um sistema, de uma ideologia anti-humana, anticristã, que matou e ceifou a vida de milhões de pessoas. Ele foi preso e assassinado no dia 8 de abril de 1945. E da prisão ele escreveu alguns livros interessantes, instrutivos. E de dentro da prisão, consolando os seus irmãos, os cristãos em todo o mundo, ele escreveu essas palavras: quando Cristo chama uma pessoa, ele a ordena vir e morrer. Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Eu pergunto aos irmãos, quanto nós estaríamos dispostos a pagar por amor ao evangelho? Será que a gente está disposto a perder o emprego, amizades, familiares,
bens, se essas coisas todas estiverem acima do nosso amor por Cristo, como disse Jesus, nós não somos dignos de ser os seus discípulos. Benditos são aqueles que sofrem perseguição, são injuriados, reputados como indignos por causa do Filho do Homem. E eu vos digo, ai daqueles que recebem o louvor desses homens, porque, tal como no passado, foram esses que mataram os vossos profetas. Ele está condenando o aplauso do mundo e exaltando aqueles que sofrem por amor ao Evangelho. Para citar mais uma vez o John Riley, ele diz, não importa o que os homens pensam, aqueles que Cristo abençoa, estão abençoados. Aqueles que Ele não abençoa, serão lançados fora para todo o sempre. Benditos e malditos. Quem é quem na visão de Jesus? Ele faz nessa passagem uma descrição inequívoca de quem são os benditos e quem são os malditos. E eu oro para que você que me ouve, você que ouve a palavra de Deus nessa noite, não esteja entre aqueles que são amaldiçoados. Que não esteja entre aqueles que hoje riem, mas que no futuro irão chorar eternamente. Que não esteja entre aqueles que se sentem saciados e terão uma fome que nunca jamais poderá ser suprida. Eu oro para que você não seja endurecido hoje, para que no futuro não seja quebrantado sem que haja oportunidade de cura. Eu oro para que você não receba o aplauso do mundo hoje, para que no futuro não tenha de ouvir palavras terríveis de Jesus. Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Quem hoje é injuriado e perseguido, no futuro será eternamente abençoado na presença eterna de Deus. Eu encerro lendo a mensagem do Eugene Peterson, uma paráfrase desse texto que nós lemos, numa versão, tradução livre que ele fez, um norueguês radicado nos Estados Unidos, um professor de Antigo Testamento, e Novo também, perito em línguas originais. Ele diz assim, abençoados são vocês, que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é a fonte de toda alegria. Mas coitados de vocês, que vivem se divertindo, vocês conhecerão o que é a dor de verdade. Considerem-se abençoados sempre que forem odiados, agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Coitados de vocês, que dependem da aprovação dos outros, sempre preocupados em agradar a todos. Essa escravidão compromete a sinceridade. Lembrem-se de quantos profetas corruptos receberam a aprovação dos seus antepassados. Não repitam os mesmos erros. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Há um pastor chamado Ray Stedman. Ele conta um caso muito interessante em uma obra chamada Conversando com Meu Pai. Eu vou chamar essa história de um casal de missionários. O nome dele é Ray Stedman, Conversando com Meu Pai. Nesse livro, eles descrevem uma história muito curiosa que se deu no início do século XX, que em Minas Gerais é a seguinte. Um casal de missionários americanos passaram 50 anos na África, pregando o Evangelho. Por 50 anos, por meio século, eles se dedicaram à causa do Evangelho no continente africano. Depois de 50 anos, já cansados, com a saúde debilitada, eles decidem voltar para a terra deles, para ali morrer. E então eles embarcam no navio na costa africana em direção a Nova York. E quando eles entram no navio, eles percebem que há festa no cais, uma grande festa. E eles descobrem que aquela festa não era para eles, é para o Theodore Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, presidente de 1901 a 1906. Ele estava numa temporada de caça na África e agora estava voltando para os Estados Unidos. E aquela população local fez uma festa para o presidente dos Estados Unidos. E o homem comentou com a sua esposa, querida,
Nós passamos a vida inteira aqui praticamente, 50 anos. Quantas lutas, quantas doenças, sepultamos 4 filhos, vivemos para o Evangelho, estamos saindo daqui com uma mala e com algumas memórias. E eles seguiram viagem. Quando chegaram em Nova York, mais uma festa, não para os missionários, mas para o presidente norte-americano. Estavam recebendo o presidente, são e salvo, motivo de festa. Atravessar o Atlântico, motivo de grande gratidão. O povo americano então fez uma grande festa e recebeu Theodore Roosevelt. Eles desceram, depois de 50 anos, tudo diferente na cidade de Nova York. Não havia uma igreja, não havia parentes, não havia ninguém para recepcioná-los. Então eles se dirigem para alugar um apartamento na área leste de Nova York, famosa por ser a área mais pobre da cidade. E para lá eles vão, mas o homem está com o coração amargurado, está triste. Será que valeu a pena? 50 anos da vida pregando o Evangelho, vivendo com dificuldades. E ele está com aquilo no coração. E ele abre, então, a sua dificuldade para a esposa e diz, olha, eu estou muito triste e angustiado. Olhando para a nossa história, fico perguntando se valeu a pena. Eu estou muito triste. E a esposa lhe dá um conselho santo. Por que você não se derrama diante de Deus em oração? E ele então se ajoelha, fecha a porta do seu quarto e começa a orar, a buscar a Deus. Depois de um tempo ele volta e a esposa vê que alguma coisa aconteceu. Olha nos olhos dele, ele está encorajado, animado, o rosto está diferente. E a esposa pergunta, e aí? Deus falou alguma coisa no seu coração? Sim, querida, Deus me falou. Que nós não voltamos para casa ainda. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. São benditos aqueles que têm fome de justiça. São benditos os que são perseguidos. São benditos os que esperam no Senhor. São benditos aqueles que olham para a eternidade e não enterram seu coração nessa curta passagem pela terra. Você não está em casa, você está a caminho de casa. E eu oro para que você prepare o seu coração, para que quando você tiver de cruzar os portões da eternidade, você experimente uma alegria que ninguém jamais poderá roubar de você. Vamos orar. Senhor, somos peregrinos, não permita que esqueçamos disso. Somos peregrinos, Pai. Estamos passando por essa terra, cumprindo uma vocação, glorificar o Teu nome. Por isso, Senhor, ajuda-nos a passar pelas adversidades, firmado na Tua palavra, que é fidedigna. Abençoa os meus irmãos nesta noite, Senhor. Quebranta o nosso coração. Enche-nos de fome e sede de justiça. Senhor, consola os que hoje choram. Traz a esperança para o coração do Teu povo, para todos aqueles que sofrem perseguição e injúrias. Porque tal como foram perseguidos os profetas, todos aqueles que amam a verdade e a proclamam serão perseguidos. Senhor, nós queremos ser contados entre aqueles que são benditos aos Teus olhos. Livra-nos, portanto, Senhor, de viver como se o Senhor não existisse. Livra-nos da tolice de acreditar que podemos viver uma vida saciada e confortável longe do Senhor. Livra-nos da tolice de achar que podemos viver em paz sendo aplaudidos por este mundo perdido. Senhor, opera no coração da Tua igreja, para que ela saiba discernir o caminho da bem-aventurança e o caminho do juízo. Para que nós todos, Senhor, possamos permanecer no caminho da bem-aventurança. Senhor, tal como a história desses missionários, lembra-nos sempre que nós não chegamos em casa ainda. Lembra-nos sempre das palavras de Teu Filho, nosso Salvador. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Lembra-nos sempre das palavras do apóstolo Paulo.
Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Conforta, consola, corrige, edifica, quebranta a tua igreja, traz esperança àquele que está abatido. E não há nada melhor para trazer esperança ao nosso coração do que contemplar a cruz vazia. Cristo está vivo. E porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Glórias e glórias sejam dadas a Jesus Cristo, Salvador da igreja. Amém.